O mês de junho foi marcado por intensa volatilidade no mercado doméstico, com depreciação do câmbio e abertura das taxas de juros. Vamos tentar entender esses movimentos e como eles afetam os seus investimentos? Para isso, estou aqui mais uma vez com a Sara Bretones, nossa economista. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Mari. Bom, vamos começar falando sobre como foi o mês nos mercados globais. Legal, vamos lá. Bom, Mari, eu destacaria 3 principais pontos, sobre os mercados globais agora em junho. Primeiro, a gente teve, como esperado, o início dos cortes de juros ali na área do euro. A taxa básica se situava em 4% ao ano há algum tempo, teve uma redução de 25 pontos e uma indicação de que novos cortes vão acontecer em reuniões alternadas, apesar de bastante cautela ainda por conta dos riscos do cenário. Em segundo lugar, a gente teve o resultado das eleições no México, que acabou mexendo bastante com os mercados, pois houve a formação de uma maioria constitucional pelo governo. Com preocupações a respeito de reformas institucionais e criação de despesas permanentes, o peso mexicano teve uma depreciação relevante no mês, de cerca de 10% ali no pior momento, o que acabou contaminando também outras moedas de emergentes. Por fim, em terceiro lugar, mais uma vez a evolução da economia americana favoreceu o ambiente global, com os dados tendo indicado moderação das vendas no varejo e dos indicadores de emprego no mês, que também levaram a uma redução de expectativas a respeito dos juros americanos, num horizonte mais longo. A gente manteve a expectativa de início do corte de juros pelo Banco Central Americano para a reunião de dezembro desse ano. Bom, mas sabemos que mais uma vez o mercado doméstico descolou do global, apresentando um desempenho desfavorável no mês. Então, Sara, conta pra gente sobre o movimento recente da taxa de câmbio. Legal, vamos lá. Bom, nesse mês a gente teve uma desvalorização da taxa de câmbio de 6,5%, bastante coisa, e acumulando 15% no ano, Mesmo com algum contágio dos movimentos de moedas observados em outros países, como por exemplo o México, e principalmente da América Latina como um todo, os fatores domésticos parecem ter prevalecido nessa depreciação. Em particular, o tema da política fiscal aqui no Brasil dominou as preocupações. Afinal, a tensão entre o limite de despesas e a trajetória de gastos vai existir agora no orçamento de 25. Isso porque o novo arcabouço fiscal estabelece um limite de 2,5% para o crescimento real dos gastos, mas no ritmo atual as despesas devem subir acima desse limite. A gente esperava que essa discussão ocorreria ali em meados de agosto, mas alguns eventos precipitaram esses debates e aumentaram a preocupação dos mercados com uma eventual alteração das regras fiscais. A nosso ver, ainda existem medidas que podem evitar a alteração do limite de despesas. Certo. E qual foi o impacto de todo esse ambiente para a política monetária? Bom, Mari, na política monetária, o Banco Central, nesse mês, interrompeu o atual ciclo de cortes de juros, mantendo a Selic em 10,5% nessa última reunião. A gente avalia que a taxa de juros vai ficar nesse patamar restritivo por algum período, um longo período. A queda de juros pelo Fed no final do ano pode abrir espaço para alguma redução da taxa de juros ao longo do próximo ano. Contudo, isso vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, se as regras fiscais atuais serão mantidas, uma desaceleração da atividade no segundo semestre e da reversão, pelo menos parcial, dessa depreciação que a gente viu da taxa de câmbio. De outro lado, a gente avalia que a política monetária já está em um nível bastante restritivo e isso reduz a necessidade de elevação de juros em cenários mais negativos, para a política fiscal ou cambial. Em junho, no mercado de renda fixa, observamos mais um mês de um desempenho positivo dos ativos no exterior. No entanto, nesse cenário tão desafiador de Brasil, enxergamos uma elevação nas taxas de juros reais e nominais, o que impacta negativamente os ativos da classe, principalmente aqueles com vencimentos mais longos. Por outro lado, o crédito privado foi mais uma vez a classe de ativos com melhor desempenho e captação na indústria, com boa performance tanto dos papéis bancários quanto corporativos. Na renda variável, as bolsas tiveram um bom resultado no mês, em especial, novamente, o S&P 500, que alcançou novos recordes, tendo no ano uma alta de 15,30%. Já no Brasil, o Ibovespa encerrou com retorno positivo, beneficiado pelas empresas com receitas em dólar. Diante disso, enxergamos que nesse momento é de extrema importância a diversificação em relação às classes de ativos e também na questão geográfica, com os investimentos no exterior ganhando ainda mais relevância no cenário atual. Sara, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Mari, e até a próxima, pessoal. Tchau!